Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Crônicas, 1 Crônicas, o capítulo 28. Primeira Crônicas, o capítulo 28 e o versículo 1. Diz assim o texto: Então, Davi convocou... Obrigado, pastor. Glória a Deus. Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores e todas as fazendas e posses do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todos os homens valentes. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos, e meu povo, povo meu, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito e preparado para edificar. Versículo 3. Porém, Deus me disse: não, diga assim comigo, não. Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu em toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre toda Israel. Versículo 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do meu reinado, diz o Senhor, sobre toda Israel. Versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração, com integridade de alma e com espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. E se o buscares, ele deixará ser achado por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificação, ou para edificares casa e santuário. Sê forte e faze a obra. Amém? Quero orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu reino, obrigado por todos que estão congregados aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que tu vai falar aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta e faz desse ambiente um ambiente da tua presença, Senhor. Espírito Santo, é tu que convence-nos a tudo aquilo que tu queres fazer nas nossas vidas. Então nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero usar como tema da minha pregação nessa manhã, pastor é servo, né, gente? Glória a Deus. Eu tava querendo fazer isso, mas não estava conseguindo, pastor. Tem coisas que a gente tem que fazer que a gente precisa de ajuda, irmãos. Não adianta correr. Às vezes a gente quer fazer a coisa isolado, sozinho, tenta. Eu tentei uma vez e ia tentar de novo. Eu falei: Jesus, eu acho que eu não vou conseguir. E Deus enviou um servo. Amém? Tem coisas na nossa vida que é exatamente assim. A gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa ou de ajuda de Deus, ou ajuda de uma pessoa mais habilitada, ou ajuda de alguém que tem uma visão um pouco maior. Amém? Mas eu quero usar como tema da minha pregação nessa manhã, frustrando a frustração. Alguém aqui já se frustrou na vida? Eu creio que todos já viveram uma frustração. Amém?
Alguns viveram frustração no casamento, alguns viveram uma frustração na empresa, alguns viveram frustração até mesmo na academia. Começou a academia, fez uma semana de academia, né? Começou bem, mas no meio do caminho parou e ficou aquele sentimento de frustração, eu não consigo. Tem gente que já tentou 10 vezes começar a academia, como eu. Eu tento, já fui até 8 meses de academia. Mas chega um momento que eu acabo desistindo e aquilo se torna uma frustração. Então, muitos de nós já fomos frustrados, às vezes numa conversa, né? Esperar passar aí o... E tem uma turma, gente. Então, tu imagina que a frustração é algo que a gente vive constantemente na nossa vida. Às vezes, numa conversa que a gente tem com uma pessoa, que a gente queria dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra, e a gente acaba frustrando a pessoa e também se sentindo frustrado, né? Eu não sei qual tipo de frustração tu possa ter se envolvido em algum momento da tua história, mas eu quero te dizer que essa frustração não pode te paralisar. A frustração, ela tem um mecanismo que quando a gente entende é bênção na nossa vida. Eu já vivi inúmeras frustrações, inúmeras. Mas em todas elas eu tenho procurado vencer. Porque eu sei que se a frustração me paralisar, eu não vou conseguir ter um presente bom e nem um futuro melhor. Amém? Eu vejo que muitas pessoas ficam paralisadas na frustração. Aconteceu aquele incidente há anos atrás, e a pessoa ainda está vivendo aquele momento de dor, de luto, né? Às vezes um filho, né, que perdeu um filho, ou às vezes uma doença inesperada que gerou aquela frustração, e às vezes a gente vem a questionar a Deus, Deus, por quê? Por que comigo? Né? Então muitos de nós vivemos frustrações. É interessante que a palavra frustração é quando aquilo que tinha tudo para dar certo e deu errado. Isso também quer dizer frustração, né? Quantos já não tiveram aquele momento que parecia que ia ficar tudo perfeito, e de repente veio uma tempestade no teu barco e tu percebeu que desandou tudo, e tu foi frustrado, né? É quando tínhamos tudo para dar certo e deu tudo errado. É quando não alcançamos o nosso objetivo, né? Muitos de nós têm sonhos, e a gente está sempre em busca de alcançar algo. E quando a gente perde essa esperança, esse desejo de alcançar algo, significa que a gente está morto em alguma área da nossa vida. Eu não tenho mais desejo de sonhar, eu não tenho mais desejo de alcançar algo. Quer dizer que nosso coração às vezes está morto em alguns sentidos da nossa vida, da nossa história. Então, também é querer alcançar algo. E quando isso não acontece, a gente o quê? Se frustra. Né? É tão interessante que nesse texto, Davi reúne, né, todos os governantes, todas as pessoas de autoridade, todo o recurso que ele tinha, os filhos, os servos, e ele faz uma cerimônia, e essa cerimônia é interessante, que é uma cerimônia de passagem de bastão. Ele ia passar o reinado para Salomão, mas ele também ia fazer um grande anúncio. Ele diz, eu tinha um sonho. E qual era o sonho de Davi? Construir um templo para Deus. Gente, isso é algo maravilhoso, não é? Construir um templo para Deus naquela época, botar, por exemplo, Deus habitava em tendas. E Davi teve aquela sacada, eu vou fazer uma casa eterna para Deus. Eu vou botar Deus num lugar. Quando ele se via no palácio, ele olhava para o palácio e dizia assim, pô, eu estou no palácio e Deus está lá numa tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. Era um sonho de Davi. Mas o que Deus disse para Davi? Não. Tu não vai construir. Então a primeira coisa para te vencer a frustração é tu aprender a ouvir não. Às vezes a gente não sabe ouvir não, gente. Deus dá um não para a gente e a gente pensa, pô, eu queria tanto, né? Era o meu desejo, era um desejo louvável construir uma casa para Deus, era ou não era? Mas Deus disse não. Então a gente tem que aprender a aceitar os nãos que a vida nos dá, os nãos que as pessoas nos dão. É interessante que hoje a gente está vivendo diante da geração mimimi, eles dizem, né? Por quê? Porque a geração mimimi não está treinada no não. Por que a gente está vivendo diante de uma geração extremamente frustrada?
Porque os pais não aprenderam a dizer não para os filhos. E o não, se tu for pegar e estudar sobre o não, ele tem uma característica de forjar o indivíduo na disciplina. Quando tu aprende a ouvir não, tu estás aprendendo a ser disciplinado. Tu gera aquela frustração. Ontem eu estava com meu filho, foi interessante. E ele estava querendo ficar com o iPad. E às vezes ele quer passar o dia no iPad. Eu falei, filho, hoje tu não vai pegar o iPad na mão. E ele ficou brabo. E eu falei, vai lá brincar com os teus outros brinquedos. E ele saiu batendo o pé. E foi lá e pegou os brinquedos e jogou no chão. E eu só observando. Mas aquele não que eu estava dizendo para ele era prejudicial? Não. Era um não, mas não era prejudicial. Era um não para ele aprender. Então o não te ensina, às vezes, muito mais do que o sim. Mas a gente não consegue ouvir o não. Então o que fez com que Davi vencesse a frustração? Foi que ele aprendeu a ouvir não. E sabe quando é que ele aprendeu a ouvir não? Quando Samuel foi na casa de Jessé e foi escolher os irmãos dele. O pai disse, não, Davi, tu vai cuidar das ovelhas. E os teus irmãos vão ficar aqui para serem escolhidos por Samuel. Ele aprendeu a ouvir o não. E ele estava cuidando das ovelhas. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou o mais bonito e ele disse, é esse. E Deus disse, não, tu vê com os olhos, mas eu vejo com o coração. Daí o Samuel, deixa eu botar aqui, irmãos, vai dar tudo certo. O Samuel perguntou para Jessé, tu tens mais algum filho? E ele disse, tem um perdido aí. Quem é? Davi. Davi estava lá, perdido. E Samuel disse o quê? Manda chamar Davi. Ninguém vai comer enquanto Davi não vier. Imagina, os irmãos estavam loucos para comer a picanha. Estavam loucos para comer o filé mignon, mas tiveram que esperar o Davi. Mas aquele não serviu para uma honra, porque tu imagina, Davi estava lá cuidando das ovelhas e de repente chega o servo apavorado e olha, Davi, corre, Davi, corre, porque o teu pai mandou te chamar. Ele deve ter pensado, bom, mas o pai tinha dito que não, que era para mim ficar cuidando das ovelhas, e ele foi. Por quê? Poderia ter sido resistente. Às vezes a gente, quando Deus diz não, ou alguém diz não para a gente é birrento, né? Poderia dizer, agora quer saber de uma coisa? Agora eu não vou. Quando era para eu estar lá, o pai disse que eram meus irmãos. Eu não vou, né? Então, para às vezes a gente vencer a frustração, sabe uma coisa que a gente tem que quebrar? Um pouco da birra, um pouco da teimosia. Um pouco de achar que a gente está certo em tudo. Um pouco de achar que Deus, na sua soberania, não sabe o que é melhor para a gente. E Davi entendeu isso, por isso que ele aceitou de boa aquele não de Deus. Mas que interessante, porque Deus disse para ele o quê? Deus disse, Davi, é o seguinte, tu não vai, sabe por quê? Porque tu és homem de batalha. E a tua mão está suja do quê? De sangue. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. As batalhas que Davi lutou era de quem? De Deus. Quem foi que mandou Davi lutar? Deus. E agora Deus está dizendo que Davi não podia realizar porque Davi era um homem de batalha e estava com as mãos sujas do quê? De sangue. Pô, mas foi Deus, que injustiça. Que Davi poderia ter pensado, pô Deus, mas daí tu é injusto. Tu me dá um plano, tu me dá o dinheiro, tu me dá os arquitetos, tu me dá todo o aparato na mão e na hora de fazer tu vem me dizer que por causa que eu sou um homem de guerra e estou com as mãos sujas de sangue, não posso realizar aquilo que tu me pediu para fazer. E às vezes não parece, irmãos, uma injustiça o que está acontecendo contigo? Mas sabe qual é o nosso maior problema? O senso de justiça própria. A gente tem isso aguçado, irmãos. A gente pensa que algumas coisas na vida é injusto para nós. Irmãos, eu nunca me esqueço o dia que eu recebi a notícia que o meu filho era autista. E foi um dia muito difícil para nós.
E eu estava no auge do ministério lá na Síria, fazendo as coisas, tudo acontecendo, sabe? E tu pensa, pô, estou fazendo o plano de Deus, olha que coisa grandiosa que está acontecendo através das minhas mãos. Olha o que Deus está fazendo, eu estou lá dando comida para gente que está necessitando, eu estou levando auxílio, né, de médicos, dentistas, nossa, todo esse trabalho. E parecia que aquilo era uma injustiça. Mas eu nunca me esqueço que foi um dia tenebroso e um dia glorioso. Porque naquele exato momento que eu tive a notícia, eu peguei e falei para Deus o seguinte: tu nunca me deste nada que não glorificar o teu nome. E não vai ser dessa vez que o teu nome não vai ser glorificado. E eu peguei ele era um bebezinho ainda, levantei ele para o céu e disse: Senhor, isso daqui foi uma promessa tua. Ele veio através da tua palavra. Ele é teu. Tu faz o que tu quiser com ele. Tu faz o que tu quiser comigo. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és tudo para minha casa, para minha família. Irmãos, era uma notícia triste, mas sabe como é que se vence a frustração da notícia? Levantando para o céu e agradecendo. Muitas vezes o que falta para nós é gratidão. E o que é gratidão? Gratidão não é só agradecer. Gratidão é saber ver o lado bom quando tudo está ruim. Não, vou repetir essa. Gratidão não é só agradecer. Gratidão não é só orar. Gratidão é saber olhar o lado bom, mesmo quando a notícia é ruim, mesmo quando a gente é frustrado, mesmo quando a gente recebe um não, mesmo quando a coisa que a gente queria não deu certo. Saiba agradecer. Davi tinha isso no coração, ele agradeceu. E sabe o que é reclamação? Porque reclamação é o contrário de gratidão. Clamar. É clamar com força novamente. Sabe do quê? Daquilo que estava de ruim, tu pede de novo. Quando tu reclama, aquilo que aconteceu de ruim, tu pede novamente. Isso é reclamar. Já parou para pensar nisso? Quando eu reclamo, ai, que dor no meu pé. Parece que eu estou pedindo mais dor. Porque eu estou fazendo aquilo com força e novamente. Eu acho impressionante que Davi não reclamou. Ele não abriu a boca para reclamar. Isso quer dizer o quê? Que as expectativas de Davi, por causa da maturidade que Davi tinha, estavam niveladas. Sabe qual é o problema, muitas vezes, de a gente se frustrar muito? O problema da gente se frustrar muito é a nossa expectativa. Se eu botar a minha expectativa no pastor Serginho, ele vai errar comigo. E vai ter uma hora que eu vou sair da igreja, porque eu vou estar frustrado. E hoje tem uma pá de crente mimimi que sai da igreja por qualquer coisa. Sai da igreja porque tinha álcool na entrada e agora já não tem mais. Né? Sai da igreja porque não gosta do louvor, porque não gosta daquilo, porque a igreja... Irmãos, não existe igreja perfeita. Em algum momento tu vai ser frustrado e essa frustração, ela é o combustível para te permanecer. Você sabe o que quer dizer amor? Amor. Essa semana eu aprendi uma definição bem interessante. É interessante que Paulo diz, né? O amor tudo crê, tudo suporta. Sabe o que é amor de verdade? É quando as pessoas erram contigo e tu continua amando. Isso é amor. É simples. Por que Deus é amor? Porque a gente erra e vai continuar errando até os nossos últimos dias. Mas tu pensa que Deus vai mudar o amor dele por nós? Não vai. Deus não vai mudar. Pode ser que a gente mude em relação àquilo que a gente pensa de Deus, mas Deus não vai mudar em relação àquilo que Ele pensa de nós. Ele continua nos amando. Então, às vezes, a gente reclama tanto, a gente tem um coração ingrato, e Davi tinha a maturidade de não alimentar uma expectativa alta das coisas, para depois não se frustrar também a nível daquela expectativa. Eu me lembro quando eu era criança, e eu tenho bastante dificuldade com frustração. Por quê? Porque quando eu era criança eu ouvi da minha mãe o seguinte: a tua cabeça é o teu mestre, faz tudo o que tu quiser. Minha mãe nunca me disse o não. E hoje, o não às vezes que eu recebo é muito difícil para mim engolir. Por quê? Porque quando eu era criança eu fiquei com aquilo gravado na minha mente. Que eu podia fazer tudo o que eu quisesse. Que eu tinha sim para tudo.
E quando eu comecei a receber os nãos da vida, eu já estava grande. E aí, para te recuperar é muito mais difícil, né? Mas como Davi tinha aprendido a receber o não dele, o tempo passou. Ele foi criando aquele processo que Deus fez com Davi, de caverna, de perseguição, de Saul querendo matar Davi. Todo aquele processo era Deus trabalhando nas expectativas do rei Davi, fazendo com que ele não gerasse expectativas gigantes, para que no momento do não de Deus ele não viesse a ser frustrado. Então, maturidade também está relacionado às nossas expectativas. Às vezes a gente gera expectativas muito grandes e as pessoas não conseguem suprir essa expectativa. E a gente fica frustrado com situações. E Davi faz algo muito interessante ali nesse texto. A Bíblia diz que, olha só o que ele diz. Aqui ainda no versículo 3. Porém, Deus me disse não edificarás uma casa para o meu nome, porque és homem de guerra e derramas muito sangue. Versículo 4. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei em Israel. Ele pega aquele não e olha todos os sims que Deus já deu na vida dele. Às vezes a gente fica focado numa porta que se fechou e esquece de todas as outras portas que foram abertas. Por isso que a gente não consegue vencer a frustração. Já notou que quando a gente se frustra, a gente fica com foco só naquela coisa da frustração. E daí aquelas outras coisas que tinham vida ao nosso redor começam a morrer. Por quê? Porque a gente se focou na frustração. Davi não. Ele logo já pulou de página. Deus disse, não, está tudo certo. Deus é Deus. Deus tem um plano maior. Deus sabe de todas as coisas. E quer saber de uma coisa? Eu fui chamado para ser sacerdote eternamente. Todos nós fomos. Todos nós temos salvação eterna. Ele se focou no grande de Deus. No propósito maior de Deus. Em vez de ficar focado no não que Deus tinha dado naquele exato momento. Muitas vezes na nossa vida é exatamente assim. Tu já percebeu uma coisa, não sei se vocês perceberam isso. Que quando a gente recebe uma frustração e a gente olha para o grande plano de Deus e a gente olha para todos os sims que Deus já deu na nossa vida, parece que até a porta da frustração começa a funcionar. Até aquilo que se fechou começa a abrir. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quando a gente foca na frustração, foca, até as portas que estavam abertas, elas se fecham. Davi já logo levantou a cabeça e disse, Deus, eu fui chamado para ser sacerdote eterno. O que é essa casinha de tijolo que eu quero fazer perto da casinha eterna que tu já deu para nós? Então, às vezes, o que tem que mudar é a nossa visão. E é interessante que ele continua dizendo o seguinte, eu fui escolhido lá na casa do meu pai. Olha só, ele olha lá para trás e faz um reconhecimento. Sabe aquele tipo de reconhecimento que a gente tem que fazer todos os dias? De olhar e dizer assim, bom, eu não tinha nada e agora eu sou alguém por causa de Deus. E se Deus não me deu isso, é porque Ele tem o melhor para mim? Ele tem o melhor. Ele sabe do melhor. Eu vivi numa outra situação de frustração, tem até um amigo meu aqui que me acompanha desde o começo da caminhada da fé, e no ano de 2000 eu tentei o visto 4 vezes, visto americano, e numa delas ele estava, e eu me lembro que a gente saiu lá de São Paulo do consulado, e a gente foi para o Rio de Janeiro na casa da família dele. Nossa, eu estava extremamente frustrado, eu tinha criado uma briga com Deus, porque eu queria tanto ir para os Estados Unidos lavar prato. E o tempo foi passando e eu me lembro que na última vez que eu fui, eu estava na fila do consulado. Olha que coisa interessante. E saiu uma mulher, ela veio na minha direção e disse assim, o Senhor está me dizendo que é para ti nem entrar no consulado. Volta porque Deus não tem plano contigo agora nos Estados Unidos. O dia que eu te levar para os Estados Unidos, eu vou te levar pela porta da frente. Pensa, eu na fila, e agora o que eu faço? Entro no consulado ou não entro no consulado?
Eu vim embora, mas eu vim com uma raiva tão grande de Deus, irmãos, que eu falei, eu nunca mais vou tentar o visto americano. Para mim tentar esse visto, vai ter que me ordenar. E às vezes a gente é assim, né? A birra do nosso coração. Porque a gente não entende que Deus tem um plano macro, que Deus tem um plano maior, que Deus vai abrir portas maiores, que Deus vai fazer coisas que a gente nem imagina, que Deus ainda vai surpreender muita gente. E eu me lembro que os anos se passaram 20 anos depois. Eu estava lá na Síria e Deus disse, eu vou te levar para os Estados Unidos. Eu falei, olha, tu lembra da conversa lá de trás? Tu vai ter que me ordenar. E aí eu voltei da Síria a primeira vez e Deus me deu um sonho com Donald Trump. Eu sonhei que eu estava na Casa Branca e eu estava vendo um vídeo dos refugiados. E de repente eu olhei para uma pessoa que estava do meu lado e eu digo, alguém para nos ajudar com esse projeto, né? O Donald Trump olhou para mim e disse, eu vou te dar um cheque. Quinta-feira, lá no meu hotel. Eu digo, tá bom, no sonho. Deu quinta-feira, eu ansioso, né, para pegar esse cheque. Eu chego no hotel em Balneário Camboriú, no sonho, irmãos, calma, tá? O hotel é Balneário Camboriú. E a hora que eu chego, tá aquele aparato de segurança e eu surpreso com aquilo tudo, fui falar, ele disse, não, o Trump já está te esperando ali na porta. Estou falando do Trump hoje, bem quando ele perdeu, né? Está te esperando ali na porta e quando eu chego, ele diz assim, o helicóptero está lá em cima, eu quero que antes de eu te dar o cheque, tu dê uma volta comigo no helicóptero. Eu embarquei no helicóptero grande, bonito, e eles começaram a fazer um monte de aventura assim ali por cima da serra e aquelas paisagens, e de repente ele volta pro hotel e vai me dar o cheque, eu acordei. Eu digo, eu queria ver o valor do cheque. Eu falei, pô Deus, será que é o visto? Porque eu já tinha tentado 4 vezes, eu digo, pô, não vai dar certo de novo, e eu já estava com aquela birra no coração, e aí eu falei para Deus, Deus, tu vai ter que confirmar outra vez. Eu trabalhava na igreja, recebi uma oferta e não tinha folha de pagamento. E eu falei para Deus assim, ó, tu vai ter que me dar outro sonho. E Deus me deu um sonho que eu estava na cabine consular e fui falar para a mulher assim, ó, eu não tenho folha de pagamento, tá? Ela disse assim para mim, mas quem foi que disse que é a tua folha de pagamento que vai te botar dentro dos Estados Unidos? Quem vai te botar dentro dos Estados Unidos é o teu Deus. Eu falei, pô, agora está confirmado, né? Aí eu fui pesquisar o hotel Donald Trump Brasil, apareceu Rio de Janeiro. Eu entendi, é lá que eu tenho que pegar o visto. Fui pegar o visto. Quando eu chego na fila do consulado, sabe aquele agente brabo, gritando com todo mundo e falando alto, eu digo, Jesus, não me deixa ir nesse agente, eu já com medo, né? E adivinha, irmãos, eu caí no agente. E quando eu estou bem na frente dele, assim, ele levanta e sai. E não voltou mais. Aí a guarda olhou para mim e disse assim, estava eu e a Júlia. Você pode ir lá no guichê 11? Eu, sim. Eu vou para o guichê 11 e o cara me faz uma pergunta assim, tu é pastor? Sim, sou. Quanto tempo? Quantos membros tem a tua igreja? Tu vai voltar muito nos Estados Unidos ainda, né? Eu falei, rapaz, não sei nem se eu vou pegar o visto. Ele, parabéns. Você e a sua família acabaram de ganhar o visto americano. Peguei o visto, fui para os Estados Unidos. Aquele não lá de trás, era um não porque eu queria ir de uma maneira incorreta, de uma maneira que não ia glorificar Deus, de uma maneira que Deus não ia fazer como Ele quisesse. Mas esse sim de Deus agora, era porque Deus tinha um plano para aquele tempo meu nos Estados Unidos. E o cheque? O cheque foi o seguinte, irmãos, antes de eu ir para os Estados Unidos, um irmão empresário católico, muita gente boa, a esposa dele teve uma doença chamada ELA, e ela não mexia nada do corpo. E um dia eu estive na casa dele orando e ela se mexeu. E ele ficou muito amigo. E ele, antes de eu ir para os Estados Unidos, 3 dias antes, ele me ligou e disse assim, Alessandro, tu estás indo para os Estados Unidos, né? Eu quero saber quanto vai ser a tua despesa mensal nos Estados Unidos. E eu peguei, eu tinha os valores, porque já tinha me passado todos os valores, passei para ele. Ele falou, fica tranquilo, o tempo que tu tiver nos Estados Unidos, eu vou bancar as suas despesas mensal. Irmãos, o cara era católico, mas era um homem fiel. Todo dia primeiro eu não precisava nem perguntar, estava ali na conta. Fiquei lá fazendo tratamento do meu filho, cuidando do meu filho. Lembra quando eu peguei meu filho e levantei ele para o céu e disse, Deus, tu nunca me desse nada que não ia glorificar o teu nome. Eu estava lá nos Estados Unidos, dando o melhor para o meu filho.
numa situação em que muitas pessoas queriam estar. Eu estava lá. Por quê? Porque no dia da minha frustração, eu soube glorificar a Deus. Davi foi inteligente, ele disse: Senhor, desde a minha juventude, tu já me chamasse lá quando eu nem imaginava, estava lá cuidando das ovelhas, e não imaginava o que iria acontecer. Tu já me chamasse, e tu me chamasse mais para ser rei eternamente. Irmãos, a gente tem que mudar a nossa mente. E para a gente finalizar, não quero ir muito longe hoje, tá calor, né? Olha só, a gente não leu o versículo 11, mas no versículo 10, ele passa todas as orientações para Salomão. Ele disse, o segredo de 70 anos de vida vai aqui, Salomão, no versículo 9, tá? Olha o que ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ele está aí o segredo. Conhece o Deus de teu pai, né? Serve-o de todo o coração e com um coração íntegro e a uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Olha só. Se o buscares, ele deixará ser achado por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar casa e santuário. Sê forte e fazes a obra. E ele finaliza no 11 dizendo o seguinte: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas. Olha que coisa interessante. O que Davi fez para Salomão? Ele pegou a planta daquilo que ele tinha sonhado tanto e passou. Isso aqui, está aqui, meu filho. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem coisas na vida, irmãos, e chamados que Deus faz para uns diferente dos outros. E às vezes a gente não entende o nosso chamado. Sabe qual foi o chamado de Davi nesse caso? Davi faz a planta, chama os arquitetos, levanta dinheiro, levanta o ouro, levanta a prata. E sabe o que tu vai fazer com isso? Entrega tudo na mão do teu filho. Porque tu não foi chamado para fazer a casa, tu foi chamado para fazer a planta. Deus é bom ou não é? Às vezes a frustração está aqui na nossa mente, porque a gente não entende que a gente foi chamado para fazer uma coisa. Uma coisa. E tu está se frustrando porque tu quer fazer o que tu não foi chamado para fazer. Deus não te chamou para fazer isso. Aí tu tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue. E tu sente aquela dor no coração, porque tu queria tanto, irmãos. Tu queria tanto aquilo que Deus não queria para ti. E Deus ele faz os seus caminhos perfeitos. E Ele cria funis para te empurrar para o propósito. E Ele fez exatamente isso com Davi. Tu imagina Davi com tudo isso. Quando Deus disse, é isso, Davi. A planta é para o teu filho. O ouro é para o teu filho. Os artifícios são para o teu filho. É ele que vai construir a casa para mim e não tu. Sabe qual foi o segredo? Foi que Davi entendeu. Irmão, se tu entender o que Deus tem para ti, metade das tuas frustrações já vão estar resolvidas. Porque às vezes a gente fica batendo em tecla que Deus não está batendo. A gente fica querendo aquilo que Deus não está querendo. A gente se enche de justiça própria, achando injusto o que Deus está te dando. Nunca é injusto, Deus é maior. Olha para o plano macro de Deus, e não para o plano menor. Olha só, Jesus teve não? Teve. Quando ele estava a ponto para ir para a cruz, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sem contudo, seja feita a tua vontade. Deus passou o cálice? Não. Mas por causa do cálice que Jesus bebeu, nós estamos aqui hoje, o plano maior. Paulo orou por 3 vezes. Disse assim, Pai, tira de mim esse espinho 3 vezes, a Bíblia diz. E Deus disse para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu está fraco, é aí que tu está forte. E Paulo entendeu,
é na fraqueza, era muitas vezes na dor, era na tribulação, era na perseguição, era naquele momento que Paulo estava conectado com Jesus. Ele era obrigado a estar conectado com Deus. Se ele não tivesse, ele não ia aguentar, irmão. Pensa, Paulo estava indo para Roma, num navio, Adramantino. A Bíblia diz que deu uma tempestade, tiveram que jogar tudo no mar. De repente o navio se espatifa. Deus fala com Paulo, fica tranquilo, ninguém do navio vai perecer, a carga não vai sobrar nada, mas ninguém do navio vai perecer. Eles vão parar numa ilha chamada Malta. De repente estava todo mundo com frio, Paulo vai fazer uma fogueira. Quando ele vai pegar um pau para botar na fogueira, uma serpente pega na mão dele. Todo mundo olhou e disse, esse cara é amaldiçoado. Estava no barco, o barco naufragou. Foi fazer a fogueira, a cobra picou. Tu pensa se ele recebesse a frustração daquele momento. Pô, Deus, tu me mandou para Roma, e agora? O navio naufraga, a gente perde toda a carga, a cobra me picou, estou quase morrendo. E de repente a Bíblia diz que os nativos olharam, nada aconteceu com Paulo. E todo mundo disse, é um Deus. Tu passa de demônio a Deus em 2 minutos. Todo mundo olhando, não aconteceu nada, porque Deus tinha um plano. E a Bíblia diz que o governador da ilha de Malta estava doente para morrer. Paulo vai e ora pelo governador, ele é curado. Toda a ilha de Malta foi curada através de Paulo. Eles deram um navio para Paulo voltar, para ir para Roma, deram comida e deram muito mais coisa. Só que se Paulo focasse o naufrágio, se Paulo focasse no momento que ele foi ajudar as pessoas a se aquecerem, ser picado por uma víbora, sabe o que ia acontecer? Nada. Porque quando a gente se foca na frustração, não acontece nada. Aliás, começa a piorar. Mas ele não, ele entendia, Deus, tu me falou que eu ia para Roma, eu vou para Roma, custe o que custar. Ele viu o plano maior. Tenta entender o plano maior de Deus, senão tu vai se frustrar. Se tu entender, vai ser simples. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque até mesmo em meio à frustração, tu nos ensina. Nosso coração nessa manhã se enche de gratidão, Senhor, te dizendo obrigado. Obrigado por tudo, Senhor, por tudo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, se tem pessoas aqui que estão passando por frustrações extremas, Senhor, ao ponto de estar com o coração enfermo, Senhor. Deus, a frustração já está virando amargura, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, o teu bálsamo de cura nessa manhã, através da tua palavra poderosa, possa restaurar, restabelecer a energia, o foco. Deus, tira todo o foco que a gente tem das coisas ruins, das coisas negativas, que tudo dá errado para mim, é mentira de Satanás. Na verdade está dando tudo certo, é a gente que não está percebendo. Senhor, ajuda-nos a entender o plano maior, Senhor. Entender, Senhor, aquilo que tu tens, Senhor, que é maior do que os nossos pensamentos, é maior do que aquilo que pedimos, a tua palavra diz, daquilo que pensamos, Senhor. Por isso eu te peço, ajuda-nos.